Já se perguntou por que tantas pessoas se sentem presas, cansadas e derrotadas, mesmo vivendo uma vida de fé? Sabia que a sua maior batalha não está lá fora, mas dentro da sua própria mente? É nela que os inimigos espirituais atacam, colocando dúvidas, medos e pensamentos que desviam você do propósito de Deus. Hoje vou te mostrar como vencer essa batalha espiritual interna e se fortalecer na fé. Fique atento, porque a revelação desse vídeo é tremenda e vai transformar completamente sua vida e seu relacionamento com Deus. Mas antes, quero pedir que se inscreva no canal, deixem um like, comente e compartilhe este vídeo. Tenho certeza de que essas revelações podem mudar a forma como você entende a guerra espiritual e como você se posiciona diante dela. A Bíblia nos ensina em Efésios, dizendo que a verdadeira força vem do Senhor e que é necessário se revestir da armadura espiritual de Deus para resistir às armadilhas do diabo. A luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas, principados e poderes que atuam no mundo e nas regiões celestiais. Este é o ponto central. A batalha espiritual não é física, não é contra pessoas, mas contra influências malignas que tentam dominar sua mente e seu coração. Já percebeu como pensamentos negativos surgem de repente, mesmo quando você está orando ou lendo a palavra de Deus? Isso não é coincidência. São estratégias astutas do inimigo para roubar sua paz e minar sua fé. Estudos de teólogos mostram que a mente é o campo de batalha mais crítico para qualquer pessoa. Se sua mente não estiver alinhada com Deus, todas as suas ações, decisões e até suas orações podem ser prejudicadas. Então, como vencer essa batalha? O primeiro passo é reconhecer a guerra. Muitos ignoram os sinais, culpando apenas as circunstâncias ou a própria fraqueza. Mas a Bíblia nos alerta: estais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Perceba que a vigilância é a chave. Observar seus próprios pensamentos, identificar onde a dúvida e o medo se instalam, é essencial para começar a combater. O segundo passo é a renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não acontece por força própria. Ela é resultado da imersão constante na palavra, da oração diária e da meditação nos propósitos de Deus. Toda vez que um pensamento negativo surge, você deve confrontá-lo com a verdade da palavra, substituindo a mentira do inimigo pela promessa de Deus. Outro ponto crucial é a oração estratégica. Não basta orar de qualquer jeito. Precisamos orar com entendimento, direcionando nossas palavras contra as forças malignas que tentam nos influenciar. Jesus mesmo nos ensinou a orar com autoridade, dizendo: Mas se vós, maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Cada oração consciente é uma arma espiritual que fortalece a mente e protege o coração contra ataques invisíveis. Amado, quantos momentos de dúvida ou ansiedade poderiam ter sido evitados se tivéssemos entendido que a batalha real estava acontecendo em nossa mente? Essa percepção muda tudo. Ela nos coloca em alerta, nos torna vigilantes e nos dá direção para agir conforme Deus. E a boa notícia é que você não está sozinho nessa luta. Deus nos deu autoridade e recursos espirituais para vencer cada tentativa do inimigo. Durante o vídeo, vou te mostrar técnicas bíblicas práticas para fortalecer sua mente, construir resiliência espiritual e estabelecer uma rotina diária de proteção contra ataques mentais e espirituais.
Você vai ver como a fé ativa, a palavra aplicada e a vigilância constante podem transformar seu pensamento e sua vida. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu vou vencer a batalha na mente. Agora, vamos ver as estratégias para vencer a batalha espiritual na sua mente. A primeira estratégia prática para vencer a batalha espiritual na mente é o controle dos pensamentos. Amados irmãos, não podemos subestimar o poder que um pensamento tem sobre nossa vida. Cada ideia que você permite crescer em sua mente é como uma semente. Se for boa, gera frutos de paz, fé e vitória. Se for ruim, alimenta dúvida, medo e derrota. A Bíblia deixa isso claro em Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aqui está a chave. Pensar no que é bom e correto não é apenas uma sugestão. É uma arma espiritual que fortalece a mente e afasta o inimigo. Muitos reclamam de pensamentos indesejados, mas esquecem que a mente precisa ser disciplinada. E disciplina não é natural. Ela é aprendida e praticada com a ajuda do Espírito Santo. Quando você percebe um pensamento negativo surgindo, não ignore, não se culpe. Identifique, confronte e substitua imediatamente pela palavra de Deus. Por exemplo, se surge um pensamento de medo, declare: Deus é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Isso transforma o campo de batalha mental em território de vitória. A segunda estratégia é o poder da confissão e da declaração. Provérbios capítulo 18, versículo 21, nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amados irmãos, nossas palavras têm poder. Declarar verdades de Deus sobre nossa mente e vida cria uma barreira espiritual contra o inimigo. Diga em voz alta: minha mente está firmada em Cristo, nenhum pensamento contrário prevalecerá. Cada declaração é um escudo que fortalece sua mente e neutraliza as investidas do inimigo. Outro ponto fundamental é a meditação na palavra. Não se trata apenas de ler rapidamente a Bíblia, mas de absorver, refletir e aplicar cada ensinamento à sua vida. Josué, capítulo 1, versículos 8, nos instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra não apenas aumenta o conhecimento, mas transforma a mente, moldando-a conforme a vontade de Deus. Além disso, devemos alimentar a mente com fé ativa. A fé é o escudo que apaga todas as setas inflamadas do inimigo. Isso significa que, mesmo quando pensamentos de dúvida ou medo surgirem, devemos reagir com fé, lembrando das promessas de Deus e confiando que Ele é maior do que qualquer ataque mental. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 17, versículos 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Quantas vezes você deixou um pensamento negativo crescer sem enfrentá-lo? Quantas vezes o medo, a dúvida ou a ansiedade dominaram sua mente, afastando a paz que Deus oferece? O inimigo se alimenta da nossa passividade. Cada momento em que não reagimos é uma oportunidade que ele tem de fortalecer seu ataque. Mas a boa notícia é que há esperança e poder para vencer, e você verá isso se aplicar a estas estratégias bíblicas. Outro aspecto essencial é a oração estratégica e constante. Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18, nos lembra que a oração do justo é poderosa e eficaz.
Não se trata apenas de pedir algo a Deus, mas de envolver-se ativamente no combate espiritual. Cada oração alinhada à palavra fortalece a mente, fecha brechas espirituais e cria proteção contra ataques malignos. Inclua em sua rotina orações de renúncia, confissão, gratidão e fortalecimento da fé. Amado, muitos ataques começam silenciosamente, mas podem ser neutralizados com vigilância, palavra e oração. Um renomado estudioso da guerra espiritual enfatiza que a mente é o alvo principal do inimigo, pois controlar os pensamentos de uma pessoa é o primeiro passo para controlar suas emoções e decisões. Portanto, manter a mente vigilante e firmada em Deus não é apenas importante, é uma questão de sobrevivência espiritual. A partir de hoje, sempre que um pensamento de medo ou dúvida surgir, você o confrontará com a verdade da palavra. Não permitirá que ele cresça sem ser enfrentado. Essa prática diária é o que separa os cristãos que permanecem em vitória daqueles que permanecem presos em derrotas mentais. A terceira estratégia é a mais poderosa de todas, o poder da submissão à presença de Deus. Amados irmãos, quando a mente se curva diante do Senhor e permite que o Espírito Santo guie cada pensamento, a batalha espiritual encontra seu fim. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4 nos assegura: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui está a verdade. Quando confiamos plenamente em Deus e entregamos nossa mente a Ele, nenhum ataque espiritual prevalece. Muitos tentam lutar sozinhos, usando apenas força de vontade ou técnicas humanas, mas a batalha espiritual exige dependência total de Deus. É a entrega diária, a rendição completa, que cria uma barreira invisível contra todo o mal. Ao acordar, ao trabalhar, ao descansar, permita que cada pensamento seja filtrado pelo Espírito de Deus. Pergunte-se constantemente: isto é de Deus ou é engano do inimigo? Esta prática, embora simples, é profundamente transformadora. Outra arma essencial é a adoração e louvor. Quando a mente se concentra em louvar a Deus, pensamentos negativos perdem força. Salmo capítulo 22, versículo 3, nos lembra: Deus habita no louvor do seu povo. Louvar enquanto enfrenta ataques mentais não é apenas um ato espiritual, é uma declaração de vitória. Experimente cantar, meditar nos salmos ou simplesmente declarar palavras de gratidão. Cada ato de louvor cria um escudo invisível, blindando sua mente contra enganos e mentiras do inimigo. A quarta estratégia é a companhia espiritual correta. Provérbios capítulo 13, versículo 20, nos adverte: Andando com os sábios, tornar-se-á sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Amados irmãos, a mente absorve influências externas. Estar perto de pessoas que edificam, que oram, que compartilham da palavra de Deus, fortalece nossa mente. Por outro lado, relacionamentos que trazem dúvidas, críticas ou pensamentos negativos enfraquecem nossa resistência espiritual. Escolha sabiamente com quem compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos. É fundamental também praticar a gratidão diária. Quando treinamos nossa mente para reconhecer as bênçãos de Deus, neutralizamos o terreno fértil para pensamentos negativos. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos orienta: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão ativa o cérebro espiritual, mudando o foco da escassez, medo ou ansiedade para a abundância, segurança e proteção divina. Amados, você já notou como pensamentos de dúvida ou medo geralmente surgem em momentos de solidão ou cansaço?
O inimigo sabe explorar nossos momentos de vulnerabilidade. Por isso, manter uma rotina de oração, leitura da palavra, louvor e comunhão com irmãos é vital para proteger a mente e fortalecer a fé. Essas práticas combinadas criam um escudo espiritual praticamente impenetrável. Quero que reflitam sobre esta verdade. Vencer a batalha mental não é apenas resistir, é preencher a mente com a presença de Deus. Cada pensamento positivo, cada oração, cada momento de entrega consciente destrói as fortalezas do inimigo. Chegamos à revelação final. A vitória definitiva sobre a batalha espiritual na mente vem quando alinhamos nossos pensamentos, palavras e ações à vontade de Deus, permitindo que Ele seja o centro de toda decisão e reação. Amados irmãos, essa é a transformação completa, onde a mente deixa de ser campo de guerra e se torna um território de paz, confiança e direção divina. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entender e aplicar isso é reconhecer que nossa mente precisa ser guiada pelo Senhor, e não pelas circunstâncias ou pelos ataques do inimigo. A prática constante da palavra, da oração e da meditação cria um escudo invisível, mas extremamente poderoso. Cada vez que um pensamento negativo surge, é necessário confrontá-lo imediatamente com a verdade de Deus. Salmo capítulo 119, versículo 11 nos ensina: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra em nosso coração não é apenas memorizar, mas internalizar, permitindo que ela se torne a primeira resposta da mente contra qualquer ataque. Outro ponto crucial é a fé ativa no dia a dia. Amados irmãos, fé não é apenas acreditar. Fé é agir conforme a confiança que temos em Deus. Cada ação, cada decisão e cada momento de resistência aos pensamentos negativos é uma manifestação de fé. Quando declaramos as promessas de Deus sobre nossa vida e nossa mente, estamos construindo uma muralha espiritual que protege contra a dúvida, a ansiedade e o medo. Como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É importante também reconhecer o poder da adoração e gratidão como defesa diária. Quando nos concentramos em louvar a Deus, nossa mente se distancia de ataques e pensamentos negativos. O louvor transforma o ambiente espiritual e fortalece nosso espírito, criando um espaço onde o inimigo não consegue permanecer. Como diz o Salmo capítulo 100, versículos 1 a 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Louvar diariamente é um ato de guerra espiritual que fortalece a mente. Irmãos, nunca subestimem a importância de uma comunidade de fé. Estar perto de pessoas que edificam, que compartilham orações, experiências e a palavra de Deus fortalece nossa mente e cria um ambiente espiritual seguro. Como ensina Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão é proteção, suporte e fonte de crescimento espiritual. Quanta paz, segurança e clareza poderiam ter se sua mente estivesse diariamente alinhada à palavra de Deus e à presença do Espírito Santo? O inimigo tenta nos enganar com pensamentos de derrota,
Mas quando praticamos vigilância, oração, louvor e entrega total, ele não tem poder. É como se cada pensamento fosse avaliado à luz da palavra, cada decisão filtrada pela fé e cada emoção guiada pelo Espírito Santo. E aqui está uma mensagem poderosa. A vitória sobre a batalha espiritual na mente não depende da força humana, mas da força de Deus operando em você. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39 nos garante: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a verdade libertadora. Ninguém, nenhum pensamento maligno ou ataque espiritual pode separar você do amor e da proteção de Deus. Que Deus abençoe você e sua família com paz, proteção e vitória diária. Lembre-se, cada pensamento alinhado a Deus é uma vitória sobre o inimigo. Que a presença do Senhor seja constante em sua vida, guiando sua mente, fortalecendo seu espírito e transformando sua história.